Bom dia, estamos aqui com o José Maria Cardoso, candidato para as eleições legislativas por Braga. Olá, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Antes de mais, queria te perguntar um pouco sobre ti, sobre o teu percurso ativista e militante e como é que entraste em contacto com o Bloco de Esquerda. Eu sou um cofundador do Bloco de Esquerda. Estou no Bloco de Esquerda desde o início, dos primeiros dias, precisamente. Em Braga, quando se criou a primeira reunião que deu lugar ao Bloco de Esquerda, à formação do Bloco de Esquerda em Braga, não é, enquanto organização, e eu fiz parte, ou seja, tenho esta identidade própria do Bloco desde que ele existe, por assim dizer. Não é? E por isso sinto-me umbilicalmente ligado ao Bloco, claro, nos seus princípios e nos seus valores e naquilo que defende, e cá continuo, naturalmente, com a militância mais local, ao nível do distrito, e a responsabilidade no distrito de pertencer a diferentes órgãos, nomeadamente à distrital e ao secretariado distrital, sempre fiz parte, e agora, ultimamente, há 2 anos esta parte, com a responsabilidade também de fazer parte do Parlamento e, portanto, ser um dos deputados eleitos pelo Distrito de Braga, o que também muito me orgulha e, naturalmente, me dá muito gozo e muito prazer de participar nesse tipo de trabalho e desenvolver esse tipo de trabalho. Certo. Sendo que, pronto, tu és deputado também municipal. Sou deputado municipal na Assembleia Municipal de Barcelos, por sinal a maior em termos de número de representantes, porque tenho o maior número de freguesias. Claro. E já sou deputado há alguns anos, tenho feito mandatos sucessivos. Portanto, estás muito ligado com o poder local, correto? Estou. Aliás, até pertenço também à Comissão do Poder Local no Parlamento, exatamente por essa ligação próxima daquilo que é o exercício do poder local. E que análise é que fazes então sobre esta necessidade e a importância do poder local na política? Uma análise simultaneamente elogiosa e crítica. Ou seja, acho que o poder local é uma das grandes conquistas de Abril, o criar condições para o desenvolvimento da individualidade de cada um dos espaços e, no fundo, de cada concelho e de cada localidade, e concretamente até se formos à freguesia, que é o de maior proximidade, e daí saúdo e de que maneira esta existência do poder local com a sua autonomia, mas, simultaneamente, ele tem sido também perverso no seu exercício, ou seja, a forma como o poder local está concebido precisa urgentemente de uma reestruturação, torna-o numa espécie de presidencialismo municipalista, ou seja, temos um presidente que decide sobre tudo. Ora, isto, para além de não ser tão democrático quanto isso, não é? Cria um espaço fácil para se tornar uma pequena ditadura de quintal, por assim dizer. E isto prolifera pelo nosso país, e de que maneira? E por isso é preciso criar condições diferentes para que tenhamos um poder local à semelhança da sua concepção e para o que foi concebido, que é um poder local participado, coletivo, da envolvência das pessoas. Ora, é isso que nós defendemos. Nós já demos passos muito importantes naquilo que é a consolidação de uma democracia representativa no nosso país, e ela está assente perfeitamente, mas falta-nos dar passos quase básicos para uma democracia participativa e para a envolvência dos cidadãos. E o poder local nada melhor para fazer esse tipo de trabalho. Mas, na realidade, por perverso que possa parecer, e isso não tem acontecido, antes pelo contrário, é um exercício absolutista de poder a partir dos presidentes de Câmara, que têm a própria legislação, dá-lhes essa cobertura, e por isso é um trabalho que eu acho que o Bloco deverá fazer, e creio que o fará numa próxima legislatura, de criar condições para uma discussão sobre aquilo em que assenta a legislação do poder local, para não permitir ou minimizar, no mínimo, pelo menos, quero dizer, esse tipo de situações que têm sido muito férteis no nosso país. Certo. Portanto, tu és candidato por Braga, sendo que nós temos um país que é muito marcado por desigualdades profundas territoriais, em termos de acessibilidades. O que é que tu dirias que são as principais prioridades por Braga, mais especificamente, para colmatar estas desigualdades? Braga tem várias questões, naturalmente é um distrito extenso, 14 concelhos, alarga-se muito em termos territoriais desde o litoral ao interior e por isso tem uma variabilidade de situações muito forte. É um pouco o espelho do país, ou seja, consegue-se ler muitos dos problemas do país naquilo que acontece em Braga. Tem, por exemplo, assente uma economia naquilo que eu chamo os 3 Bs, ou seja, uma baixa produtividade, uma baixa qualificações e baixos salários, e por isso tem dependência destas situações muito forte, e simultaneamente tem assimetrias territoriais muito profundas. Tem a população concentrada no quadrilátero urbano, e particularmente em Braga, com grande dimensão em termos populacionais, e depois tem áreas do distrito onde estão a ficar despovoadas, quase que desertificadas em termos humanos.
Ora, isto é um problema grave, porque retira muito da capacidade de equilíbrio e de envolvência que pode ter dentro de um espaço que diz respeito à área territorial, mas tem um outro problema, que é, ao despovoar muito daquilo que é o interior, está a desnaturalizar a forma de vida de muitas comunidades. E tem o acrescento de que as áreas protegidas, e nomeadamente, e falo concretamente na área do Parque Nacional da Peneda Gerês, em que parte pertence ao Distrito de Braga, propriamente o Concelho de Terras de Moura, de Vieira do Minho, são Distrito de Braga, precisam de ter uma movimentação que não o torne artificial como uma forma de atração turística. Seja a forma de viver que, por si, cria condições para essa atratividade turística. Claro. Ora, se lhe retirar este lado humano, este lado da criação de comunidades, até por vezes muito tradicionais e muito próprias da nossa história, estamos a retirar muito daquilo que é a nossa identidade e a retirar, no fundo, aquilo que é uma densidade populacional equilibrada e que seja compensatória de um conjunto de fatores que é de todo importante manter. E então, que outras prioridades, dirias tu, tem o Bloco de Esquerda para o Distrito de Braga? Tem várias. Nós temos um programa, ou estamos a construir um programa, obviamente, hoje Claro. estamos a discutir e vamos construir o programa depois à semelhança daquilo que é o Programa Nacional, adaptado a realidades concretas do Distrito de Braga. Uma delas muito importante, que é esta crise económica ou social, vai ter reflexos, já está a ter, mas vão acentuar-se reflexos muito profundos, porque, como te dizia há pouco, ao assentar nos baixos salários, são as pessoas que mais perdem a capacidade de poder de compra, até porque esta crise mostrou-nos uma coisa com evidência, que é afeta todos, mas afeta todos de forma diferente. Não estamos todos no mesmo barco. Não estamos, portanto, afeta muito mais os que já são mais afetados, não é? Claro. Portanto, esta desigualdade tende a crescer. Era preciso criar políticas sociais, até das próprias autarquias têm que ter atenção a estas situações, que possam ter uma resposta a este problema. Um outro problema que vamos levantar com ênfase mesmo é a questão da habitação. Nós sentimos que há franjas da população que já não tinham habitação e outras que tinham que a perderam. E é preciso perceber este direito constitucional que é as pessoas terem a sua habitação própria. Portanto, é uma das áreas onde nós vamos investir e ter uma ação política mais intensa. Por exemplo, a questão do ambiente, vamos dedicar muito ao ambiente, porque, na verdade, a preservação deste espaço, como eu dizia há pouco, é fundamental. Temos a costa e é preciso criar planos de ordenamento costeiro para equilibrar aquilo que é um avanço cada vez mais forte e mais acentuado do mar, até porque as alterações climáticas são uma evidência, são uma realidade. Claro. E têm essas consequências. E depois um outro lado que nos parece também muito importante terem atenção é criar condições para... Sabes, eu não gosto de utilizar este slogan políticas de juventude ou políticas jovens, porque nunca percebi muito bem o que é isto. A política tem respostas a problemas concretos e deve ter desta forma, mas perceber que estamos num distrito dos mais jovens do país. E é preciso terem atenção que muitas destas cidades têm que ter políticas que consigam fixar os jovens a quando e após a sua formação. Temos a geração melhor qualificada que alguma vez existiu no país e, no entanto, não a sabemos aproveitar. E estes locais, que se não conseguirem desenvolver mecanismos de atratividade e de capacidade de desenvolvimento tecnológico a vários níveis, perdem muito deste conhecimento de base que se vai formando nas universidades e particularmente na Universidade do Minho, que tem já uma dimensão considerável. E, portanto, tem que haver aqui uma ligação entre aquilo que é a formação académica, técnica, de preparação a vários níveis e aquilo que é depois a correspondência como uma mais-valia para o distrito em termos de execução da atividade profissional. E esta também terá que ser uma atenção que nós temos que dar durante este período de campanha, não só, mas concretamente levantar a voz destes problemas durante este período de campanha. Só para terminar, na questão da acessibilidade, qual é o papel dos transportes e dos transportes públicos especificamente? Muito grande, enorme. Os transportes é um ato de democracia, ou seja, só tens uma atividade democrática em pleno quando há igualdade de oportunidades a vários níveis. E os transportes são muito isso. Por um lado, a capacidade das pessoas se moverem, a mobilidade para uns e outros espaços, mas depois, um outro aspecto importante, que é a acessibilidade a esses meios de transporte. A criação de condições para que o transporte público coletivo seja cada vez mais uma resposta eficiente. Nós não podemos continuar neste paradigma. É inevitável a sua alteração. Temos que radicalizar um conjunto até de comportamentos e de hábitos para podermos alterar
e ter um espaço de transição daquilo que é as necessidades que o futuro, o presente já nos impõe. Eu estive recentemente em Glasgow, na COP26, e uma evidência que nos mostra é que se não forem as populações, se não forem as pessoas a vir para a rua, a protestar, a criar condições para obrigar os políticos e, no fundo, as opções políticas a alterar, dificilmente nós teremos isso alguma mudança. E alguma mudança por não imposição, mas por contestação, ela poderá ter algum êxito, de outra forma não o terá. José Maria Cardoso, obrigada por estares aqui. Nada, foi um prazer. E boa sorte para a campanha. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer.